Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, eu te agradeço por me receber aí. Sou muito grato por isso, muito obrigado. Outro sim, a senha do canal, @o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clicando nela, vai abrir uma maior em cima escrito o irmãozinho, clica nela de novo e abre os vídeos para você escolher aquilo que melhor te aparecer, tá bem? Outro sim, eu sou um cristão, eu não pertenço a nenhuma denominação, tá? Eu sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus. Este aqui é o meu propósito, tá? Os versículos que estão sendo feitos, os vídeos, aqueles que estiverem em parábola, se o Senhor me permitir, eu pretendo abrir eles para você ouvir, entender e compreender, tá? Este é o meu propósito aqui no canal, viu? Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador de todo o universo. Tudo que existe foi ele quem criou, tá? Tudo. Então, só para você ter ideia. Nós fomos criados exclusivamente para Ele, para o Senhor Jesus. Aí você pergunta, por que, irmãozinho? Para que nós possamos carregar o santuário dele, que é o Espírito Santo dele, que habita em mim, em você e toda a humanidade. Então, este é o propósito nosso aqui na Terra, é para carregarmos o santuário de Deus. Aquela igreja que tinha lá em Jerusalém, que era feita de ouro pelo Salomão, o rei Salomão, aquela igreja, quando Jerusalém foi o juízo final, que foi a guerra dos hebreus, que foi Roma contra Israel, eles colocaram os próprios policiais de Roma, incendiou a igreja era tudo feita de ouro. Deus não habitava ali, Deus estava ali de vez em quando, tá? Ele não habitava lá não, mas a igreja que ele ainda habitava era ali. E aí lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo, me parece que é o 17, não me lembro de cor assim não, mas acho que 17, 24, coisa assim. Ele disse que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. É o que está escrito lá, viu? É só para você ter ideia. Então, por isso, aqui lá, o João, quando disse que para os discípulos dele, queria preparar lugar, e se ele encontrasse, ele voltaria e levaria eles para que onde ele estivesse nós, que é os discípulos lá da época, também tivesse. Tá? Isso aí, aonde que ele veio preparar esse lugar, foi no meu coração e no seu coração. Então, por isso que nós somos morada do Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo? Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão os três, tá? Não existe três deuses, não. Existe um Deus que apareceu em três ocasiões. Deus falando com os profetas, Jesus habitando no meio do ser humano, que foi para isso que ele veio mesmo, para habitar no meio do ser humano, e o Espírito Santo, depois que Jesus morreu e voltou a segunda vez, ele enviou o Espírito Santo para viver em nós. Não foi em igreja nenhuma, não. Igreja que eu falo, igreja do mundo. A igreja que Deus habitava antes era lá em Jerusalém. Quando foi a guerra, isso foi no ano 70 que existiu essa guerra, Deus já habita dali para cá em nós. Lá no profeta Joel está dizendo, Jesus está dizendo, naquele dia eu derramarei o meu espírito em toda a carne. Perdão, Jesus não está dizendo, é Deus que está dizendo, que é o profeta Joel, tá? Com o profeta quem falou foi Deus, tá? Deus falou que naquele dia, o dia era o quê? Do juízo final para Israel. Ele derramaria o seu espírito em toda a carne. Para quê? Para livrar a gente dos pecados da Torá, tá? Para livrar ele te dando o espírito, naquela época só tinha fôlego de vida. Te dando o Espírito, realmente você está salvo, porque a nossa salvação é do Espírito. Agora, nós podemos perder ele se nós, acabei de falar ainda no outro vídeo, né? Se nós fizermos coisa contra o Espírito Santo, né? Eu estou sabendo que o Espírito Santo está ali, eu estou subestimando ele. Aí eu perco ele também, que lá no mesmo livro, o livro de Mateus, o capítulo 12, o capítulo 12, versículo 31 e 32, diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem salvação.
Então, eu não quero perder a minha e também não quero que você perca a sua, por isso que eu estou te avisando, tá? Eu simplesmente posso te avisar. Agora, você crê é na palavra. Se você for lá e ver que está escrito conforme eu estou falando, eu acho que você deve acreditar porque está escrito, tá? Mas não que eu estou falando, não. Só estou dizendo onde que está escrito. Então, isso é só para você ver. Nós somos o santuário de Deus. Nós carregamos o Espírito Santo dele. Ele habita em nós. Tá certo? Isso, ele habita em nós. Então, onde ele vive? Dentro de mim, dentro de você e de toda a humanidade. O Espírito Santo é um só, não tem 150 milhões, parece que é o pessoal que nós somos no Brasil, né? Não tem 150 milhões de espírito, não, diferente não. É um espírito que habita em toda a humanidade, só. Que existe os dons. Eu tenho um dom, você tem outro dom, outro lá tem outro dom, cada um tem um dom. Tá? Um dom eu faço isso, eu não gosto de fazer aquilo, o outro lá já gosta. Isso é os dons, é isso que nós temos. Você tem o seu, eu tenho o meu, a irmãzinha tem o dela, o irmão dela tem o dele, e assim nós vamos por diante. Mas o Espírito é o mesmo, tá? O Espírito é o Santo e é o Espírito do Senhor. Era o que habitava lá em Jerusalém, o que veio habitar em nós, ser humano, viu? Isso aí que eu estou te falando para você. Este é o que habita em nós. Aí o que ele pode fazer por mim, por você e por toda a humanidade? Tudo que você imaginar. Só que tem um pequeno probleminha. Existe o tal livre-arbítrio. O que acontece no livre-arbítrio? Se você está trabalhando honestamente, ganhando seu dinheiro, pagando as suas contas, fazendo só o bem, pensando só coisas boas para o teu irmãozinho, para você, para todo mundo, você está no espírito. Agora, quando você está na carne, você está na ostentação. É tudo para mim. Não é meu, o dinheiro para mim, o carro é para mim, a casa é para mim. O irmão lá não precisa, ele vai morar na rua, debaixo da ponte. Você já está saindo do segundo mandamento do Senhor, que é amar o próximo que nem você mesmo. Por isso que ele fez o mandamento, amar o próximo que nem você mesmo. Porque se você fizer isso, você vai fazer mal para o seu irmão? É lógico que não. Ué, se eu amar ele que nem eu amo eu mesmo, eu vou fazer o mal para ele? Eu vou ajudar ele se ele estiver precisando. É assim ou não é? Assim, só para você ter... Jesus transformou os mandamentos, os 10, em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você fez esses 2 mandamentos, você não peca nunca. Porque você vai pecar contra o seu irmão, contra a sua irmã, você vai pecar contra ela, fazer o mal para ela. Só um exemplo que eu estou te dando, tá? Você vai tirar o dinheiro do seu irmão? Você vai pegar uma faca ou um revólver para dar um tiro no seu irmão se você vai armar ele igual a você mesmo? Jamais você vai fazer isso. Se você amar o próximo que nem você mesmo e Deus acima de todas as coisas, você já está no santuário de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de você. Só que muitas vezes você não sabe. Se você faz coisa errada e você não sabe que o Espírito Santo está dentro de você, não é pecado. É levado à época da ignorância. Agora, eu estou falando para você que o Espírito Santo habita dentro de você e você for partir para o negócio errado e lembrando o que eu falei e você está discriminando o Espírito Santo, você vai perder. É o que está escrito lá em Mateus 12, capítulo 30, versículo 31 e 32. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Está escrito isso lá, você confere e vê se é verdade, tá certo? Então é só para você ter ideia. Eu não quero perder o meu e também não quero que você perca o seu também de jeito nenhum, tá? Nós fomos criados para viver com o Senhor. Por isso que Jesus diz: quem me segue não entra em trevas, tem a vida eterna. A vida eterna é essa que nós morremos. Esse corpo vai para a terra de todo ser humano, tá? A mim não queira queimar, né? Mas vai para a terra, o espírito que está aqui é o que vai para Deus. Esse é que tem a vida eterna. Lá Jesus sabe que aquele espírito lá estava aqui nesse corpo. Aquele espírito já estava aí no seu corpo. Ele sabe que está aí, tá? Agora, se nós perdemos esse espírito, por exemplo, o espírito vai ficar com nós junto com a terra. É que nem folha, ficando na terra lá, ó, acabou. Então é só para você ter ideia. Isso aí é quem é Jesus. Quero trazer você aqui, mais um capítulo aqui da palavra do Senhor, para nós podermos meditar aqui. Para nós ver as maravilhas que nos aguardam. O nosso texto diz assim: para criar dos dois um novo homem. Esse eu falei no passado, não
Agora vamos esclarecer esse versículo aqui, tá? Efésios, o capítulo é o 2 e o versículo é o 15 e o 16. Ele diz assim: isto é, a lei dos mandamentos, contido em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Eu falei lá que era o judeu e os gregos, tá? Ele diz aqui para criar um que é para fazer a paz, para não ter brigas, tá? O 16 diz assim: e pela a cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Então ele criou aqui, para você ver aqui, ó, ambos com Deus em um só corpo. Quer dizer, um só corpo que tanto faz grego ou gentil, é um só corpo. Não tem dois corpos mais, que era do grego e gentil, que somos nós, que não somos filhos de judeu. Aqui ele já diz, para criar os dois num só corpo, tendo por ela matado a inimizade. A inimizade era os judeus e os gentios que andavam encrencando com os outros. Eles diziam que só eles que era salvo, que era o filho de Deus, o povo de Deus, e nós não éramos, nós éramos pecadores, seria incircunciso que eles queriam dizer, né? Eles eram circunciso e nós era incircunciso, é porque nós era pecadores, seria isso, por isso que não morreu, para acabar com isso. Então não existe isso aí mais, tá? Existe, tanto faz, um hebraico ou um daqui do Brasil, é a mesma, um homem, é o mesmo homem, não tem um homem lá e outro aqui não, é um só, é isso que o versículo está dizendo aqui, tá? É para que seja um homem, foi feito um homem só, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.